Lucas capítulo 24, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vindo do Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite. Pedimos, ó Deus, a tua graça sobre as nossas vidas. Pai Santo, fala a cada coração nessa noite. Fala, Senhor, que precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que tu és o nosso médico, tu és o nosso mestre, tu és aquele que nos ensina, tu és aquele que se cuida de nós. Vem, Senhor, tratando como médico das almas, de nosso coração, de nossa alma, de nossa mente. Trata, Deus, nossas vidas. Vem, Senhor, tratando com o nosso coração, tratando, Senhor, a glória, com o nosso caráter, falando aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que a tua palavra falou em nossos corações, Pai. Que não foi a palavra do pastor Júnior, que não foi a palavra do homem, mas foi uma palavra vinda do céu, vinda do trono da glória para os nossos corações, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Assim que oramos, pedindo a tua graça sobre as nossas vidas. Importa que eu diminua sempre, como foi cantado nessa noite, porque eu não sou nada diante do teu poder, nada diante da tua grandeza, sou apenas um vaso de barro, porque a excelência não está no vaso, a excelência está naquele que está dentro do vaso, que é o Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus que está aqui em nosso meio. Ele sim merece toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Portanto, fala aos nossos corações, assim que oramos, gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de um momento glorioso na vida dos apóstolos, de um momento que eles estavam vivendo um período de perturbação, um período de angústia, um período de medo, um período de incertezas. E talvez você que está aqui nessa noite esteja passando momentos assim diante de Deus. Na sua vida talvez esteja um momento de tribulação, de angústias, de dúvidas, de lutas atrozes, de perturbações na sua alma. E os discípulos estavam passando por esse momento também. E o contexto nos fala que diante das novas notícias que os discípulos de Emaús haviam trazido, haviam dado, eles estavam ali alegres, porque eles tinham sido visitados pelo Senhor. Eles estavam ali no caminho de Emaús, o Senhor se apresenta para eles, mas eles, apertados de coração, não conseguiam discernir que diante deles estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ressuscitado. E diz o texto que eles estavam a caminho e Jesus começou a repreendê-los, dizendo: como vocês são tardos de coração, como vocês são endurecidos de coração, vocês não entendem que era necessário que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse, que ele fosse maltratado, humilhado, como diz Isaías, o cordeiro que foi massacrado, que foi moído pelas nossas transgressões. Isso tinha que se cumprir. E os discípulos de Emaús ficaram perplexos com aquela exposição, a ponto, irmãos, de se dizerem, depois que o Senhor se revela, não nos ardia no coração aquela palavra que eles estavam dizendo. Eu entendo, amados, que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, mais penetrante que a espada dos gumes, que penetra a ponto de dividir juntas e medulas.
Você crê assim também ou não? Quando Deus fala ao nosso coração se aquece, o nosso coração se inflama, porque a palavra é viva, porque a palavra fala à nossa alma e fala ao nosso coração. Só que os discípulos estavam indo com as más notícias na mente e na cabeça, estavam com aquelas más notícias no coração. Os discípulos de Emaús disseram: aquele homem que a gente esperava por eles, que a gente pensava que ele era o Messias, que a gente pensava que ele era o Salvador, agora estava morto. Eles estavam com uma péssima notícia, mas Jesus ressuscita, caminha com eles e diz: ei, vocês estão enganados, porque vocês estão olhando o jornal de ontem. O jornal de hoje já trouxe uma notícia nova. O jornal de hoje diz que aquele que foi morto ontem, hoje está vivo pelo século dos séculos. Sabe o que é que eu aprendo, amados? Que a notícia final, quem dá não é o homem, a notícia final, quem dá é Deus. Quantas palavras negativas você talvez tenha escutado esta semana? Quantas palavras desagradáveis você tem escutado essa semana? Quantas palavras até de pessoas que convivem com você, que até trabalham com você, que até estudam com você, tenham trazido na tua mente, no teu coração, na tua alma, palavras de desânimo. Tipo, você não vai conseguir, você não é ninguém, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. Olha, escute. Isso tudo são palavras do diabo, porque quem tem a palavra final não é o diabo, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que ele diz se cumprirá, não importa a circunstância, não importa o negativismo, não importa o mundo, não importa o inferno, não importa nada, porque a palavra do Senhor não cai por terra. O que eu consigo ver é que os discípulos estavam nessa situação. Eu quero falar de três coisas nessa noite de forma bem sucinta. Primeiro, quero considerar com você a situação dos discípulos. Segundo, quero considerar com você a pessoa que se apresenta aos discípulos. Terceiro e por fim, eu quero considerar com você a mensagem que este ser, que esta pessoa traz para a nossa vida e para a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, vamos considerar, irmãos, a situação dos discípulos. Eles estavam com medo. Já imaginou os discípulos naquele momento, naquele lugar, naquela casa, olhando as circunstâncias, olhando o Império Romano batendo nas portas, olhando os soldados romanos querendo capturá-los, prendê-los. Eles estavam com medo. E agora o que é que ia acontecer? E agora o que é que ia acontecer com a vida deles? Atemorizados, temerosos. E muitas vezes, amados, não é assim que nós ficamos em algumas circunstâncias em nossas vidas? Será que não é assim que muitas vezes nós passamos em alguns momentos de nossa vida? Será que muitas vezes não temos temor em nosso coração, em nossa alma, o que será amanhã, o que o amanhã trará? Sabe o que é que Deus diz com relação a isso? Sabe o que é que o Senhor fala com relação a isso? Diz a nós: não tema o amanhã, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas de Deus as vossas petições, porque o Deus que cuida dos passarinhos é o Deus que cuida de você. Deus cuida de você. Por que temer? Porque tem medo do amanhã. Se hoje, se ontem o meu Deus foi fiel, se hoje o meu Deus é fiel, e amanhã o meu Deus vai continuar sendo fiel. Os discípulos estavam com dúvidas. E agora? Ele não era o Messias. E agora? Será que é ele? Será que fomos enganados? Não. Jesus apresenta para eles e toda dúvida se acaba, toda dúvida se dissipa. Os discípulos estão reconhecendo o Mestre. Já imaginou isso, irmãos? Andaram com Jesus, viviam com Jesus, viram os milagres de Jesus e não reconheceram o Mestre. Quantas pessoas hoje que dizem que andam com Jesus, talvez já tenha feito até uma decisão ao lado de Jesus, mas não reconhece mais a Jesus, virou um religioso, virou um fariseu, virou um saduceu, virou alguém que
cumpre a sua tabela religiosa, mas não conhece mais a Jesus. Será que tem assim, pessoas assim nas igrejas ou não? Tem ou não, amados? Pessoas que não têm mais gozo, alegria, o prazer de estar na presença do Senhor. Pessoas que estão num culto, mas a vida não é um culto. Pessoas que estão num culto, mas a vida está no mundo. O pensamento está longe. Ele não conhece mais o mestre. Se o mestre falar, ele não vai mais identificar a voz do mestre, porque ele esqueceu o que é a voz do mestre. Ele não sabe mais como o mestre fala. Os discípulos estavam assim, com medo, com dúvida, sem reconhecer o mestre, não lembraram das promessas do Senhor. O Senhor havia dito repetidas vezes: ora, o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser martirizado, vai ser maltratado, mas não se preocupem, que há uma ressurreição, há uma vitória lá na frente. Mas os discípulos esqueceram disso. E o que acontece com os discípulos, irmãos, acontece com muitos de nós frequentemente. Às vezes, nós estamos assim, esquecemos das promessas do Senhor. E por qualquer tribulação, por qualquer angústia, por qualquer dor, por qualquer tribulação, por qualquer doença, a gente esquece que o Senhor já nos prometeu e está conosco todos os dias até a consumação do céu. Esquecemos. Eles esqueceram dos milagres. Meus irmãos, aqueles discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro, onde já estava dias morto. A vitória foi vista ali aos olhos nus. Eles viram o grande poder do Senhor, mas esqueceram os milagres. Será que você tem esquecido dos milagres de Deus em sua vida? Quantos milagres Deus já fez em tua vida? E você hoje anda preocupado, angustiado. Ei, lembre-se, o Deus que operou milagres no passado é o Deus que está aqui nessa noite. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Em segundo lugar, vamos considerar a pessoa noticiada. Quem é essa pessoa? Em primeiro lugar, é o Cristo vivo. Vocês conseguem imaginar isso? Quem ele apresentou diante deles era o Cristo vivo. Essa igreja crê no Cristo vivo. Essa igreja não precisa levar crucifixo no pescoço, porque ela leva o Cristo no coração. Nós cremos no Cristo vivo. Você crê nesse Cristo vivo ou não? Segundo lugar, era um Cristo vencedor. Glória a Deus por isso. O Jesus que se apresenta diante deles não era mais aquele Cristo maltratado, humilhado, com a coroa de espinho na testa. Não era parecido com o anticristo de hoje, né? Ele não estava ali com a roupa vermelha e branca, com a coroa de espinho de espuma na testa, como o Cristo que muita gente conhece por aí. Não! O Cristo que nós conhecemos, o Cristo que nós reverenciamos, o Cristo que nós adoramos é o Cristo vivo e é o Cristo vencedor. Ele não é mais aquele derrotado. Pelo contrário, ele agora é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que estava morto, mas esse que está vivo pelos séculos dos séculos. É esse Cristo que a gente precisa resgatar e dizer para essas pessoas que andam cegas, que andam perdidas, que andam na ilusão de uma religião falsa: ei, existe um Cristo vencedor, você tem que conhecê-lo. O Cristo que venceu, que já está com a bandeira da vitória nas mãos, que já se assenta no alto e sublime trono. Um Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. E eu fico imaginando esse dia glorioso. Já imaginou?
Quantos estarão nesse dia perdidos, perplexos, enganados? Mas eis que o nosso Cordeiro vencedor vai surgir nas nuvens com poder e grande glória. Glória indizível que nenhum de nós pode imaginar. Com seus olhos, sua vestidura brilhante, louvado seja o nome do Senhor. Com aquela luz que o sol é fichinha para a luz de Cristo resplandecente. O sol é uma vela, comparado com a glória da beleza do Cordeiro vencedor. Esse Cristo que se apresentou aos discípulos. Seu lugar era um Cristo em carne e osso. O que é que isso nos ensina? Era um Cristo pessoal. Não era um Cristo Deus distante. Era um Cristo pessoa, que você pode abraçar, que você pode apertar a mão, que você pode dar um beijo nele, porque é tão real como nós somos. Você acredita ou não? Não é um espírito vagando no universo, não é uma força ativa, nada disso. É um Cristo vencedor, vivo, de carne e de osso, que um dia eu espero abraçar lá na glória. Você não quer abraçar Jesus? Quer não? Eu quero. Se você não quer, problema seu. Mas eu quero abraçar o meu Senhor. Dizer: Senhor, meu amado, eu estou aqui. Não é por minhas obras, nem por minha sabedoria, não é nada disso. Eu estou aqui porque tu me amaste com amor eterno. Eu estou aqui porque eu sou o pior dos pecadores, mas a tua graça me alcançou. Quem era esse Cristo, irmãos? Era o Cristo expiador, porque a Bíblia diz que ele se apresenta aos discípulos e mostra as suas mãos e os seus pés. Mas ser humano é ser humano. Jesus se apresenta aos discípulos e os discípulos não creram. Que é isso? É um fantasma. Jesus diz: não é um fantasma. Eu não sou Allan Kardec, nem creio em espiritismo. Negócio fantasma, cai fora. Não existe. Não existe reencarnação. Existe ressurreição. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Reencarnação, o espírito tem que voltar, para outro corpo. Ressurreição, o espírito volta para um corpo transformado e glorioso, que é o que eu vou ter também, e você vai ter também. Você crê nisso ou não? Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o que é mortal vai se revestir de imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir de... Muito bem, essa palavra tão difícil que trava a língua. Diga de novo, vai se revestir de quê? Diga 10 vezes isso. Vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é corruptível, que vai se acabando, vai envelhecendo, vai adoecendo, vai morrendo, e a gente chega na idade do condor, que é condor aqui, condor ali. Mas um dia nós vamos ser renovados, louvado seja Deus. Esse corpo de pecado vai ser revestido, vai ser glorioso, onde não enfrentaremos mais a doença, a morte, a dor, o sofrimento. Que dia glorioso! Só não sei de uma coisa, só não sei que você que é careca vai ressuscitar com o cabelo. Eu não posso dar essa esperança para vocês, porque a Bíblia não fala sobre isso, Mas creia, tudo é possível àquele que crê. Mas esse Cristo glorioso, amados, um Cristo expiador. A Bíblia diz que ele mostra as mãos e os pés, dizendo ao discípulo o seguinte: ei, eu morri, mas eu estou aqui vivo, porque eu paguei pelos pecados de vocês. Vocês agora têm esperança, vocês agora podem ir para o céu, porque o pecado que vocês estavam devendo foi pago, e eis aqui o preço. Minhas mãos, meus pés, o sangue que eu derramei por vocês, agora vocês podem dizer que são filhos de Deus. O sangue
foi derramado, o preço foi pago, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era esse Cristo? Era o Cristo que busca ter comunhão com os seus. Pensa uma coisa que me impressiona. Quando eu olho para Jesus e eu olho para os discípulos, se tinha algumas pessoas que Jesus, talvez se fôssemos nós, nunca mais nós gostaríamos de ter comunhão, era com aqueles discípulos. Primeiro, quando vieram pegar a Cristo, prenderam, o discípulo morreu. Segundo, Jesus estava lá, sendo julgado, quando olha Pedro de longe, disse: você também é deles? Eu mesmo sou nada. Isso é conversa. Não, você fala como eles, como Galileu. Não sou. Eu não sou deles. Eu não pertenço a eles. Eu não conheço esse Jesus. Era isso que Pedro está dizendo. Terceira vez: não, você é dele. Não, eu não. Aí o galo canta. Aí Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha com aquele olhar de